Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o HGBS. Saiu o comunicado dele, né, de um fato relevante, concluindo a compra do Jardim Sul, né, aquele shopping que ele tava para comprar e tal. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ver o racional por trás, ver se faz sentido, se não faz sentido e mais alguns pontos. Pagaram 217 milhões de reais, fizeram um CRI de 215, então pagaram tudo via CRI, um cap rate bem legal de 9,3. De fato, isso não está ruim. Aqui ó, tem todo um racional dessa operação. Ó, Shopping Jardim Sul, bairro Morumbi, Pererê, alto nível, aquela coisa toda. Pagaram 217 milhões, o que dá um valor, um cap rate, né, de 9,3, sendo que 8,8% abaixo do laudo. De fato, pagaram um valor bem ok, porque se a gente pegar um 9,3 e shopping center e tal, o cap rate está bem legal, ainda mais para esse público, né, público A e B. O ponto que eu não gostei muito foi a estrutura de aquisição, viu, galera? Confesso para vocês que eu não gostei tanto por ter feito a alavancagem. Vocês vão entender o porquê. Aqui, ó, ele explica o aumento da participação da Red no JRDM. Então, começou lá em outubro de 19, foram comprando de pouquinho em pouquinho até ter quase 50% do ativo. Aí ele coloca, né, o preço médio que ele pagou e tudo. Comenta que não mexeu no mercado e tal, e tudo mais. Custo final de R$ 77,00, que é 11% abaixo do valor da amortização. Esse fundo deu uma amortização bruta, né, uma porrada, que deu R$ 1,01 por cota para a HGBS. Então, pelo menos assim, teremos a porradinha de final do semestre aí por conta desse lucro, né? E a gente vê, ele possuía, olha como é que funcionava, ele tinha 44,3% do JRDM e o mercado, né, tinha 57,4%. Do shopping, o JRDM tinha 40% e a Aliança Sonai e BR Malls tinha 60%. Como é que o fundo ficou hoje? 40% HGBS, 60% a Aliança Sonai. E a gente vê, o JRDM vai ser liquidado. Como é que ele fez? Ele coloca, né, três maneiras de ter comprado esse ativo. Emissão por cota, ele coloca momento de mercado restrito e tudo mais, mas a gente sabe que o mercado está reagindo. Porém, ele firmou esse compromisso há um tempo atrás, então não tinha como ele, vou esperar emitir, não sei o quê. Não dava. Venda de fundos imobiliários, também não dava. Porque, cara, os fundos que ele tem também e tal não são tão líquidos assim. E ele colocou emissão de CRI como a melhor opção aqui neste momento. Um ponto, eu traria o quarto quadradinho, que seria emissão de cotas no patrimonial pagando com cotas, igual o PVBI vem fazendo aí amplamente. Acho que para mim seria o ideal, mas tudo bem. Ele fez um CRI, né? 215 milhões de reais, sendo 107 milhões em IPCA mais 8, uma taxa cara, e mais 107 milhões em CDI mais 4. O cap rate foi 9,3, então a gente já vê aqui, ficou bem apertado. Deixou o negócio bem apertadinho. Ele botou uma carênciazinha de amortização no CDI, no IPCA até que não, mas a gente consegue ver aí essa questão. Os CRIs saíram caro. De fato, os dois CRIs saíram caro. Ele não trouxe pra gente a informação se por exemplo, se algum desses dois CRIs tem algum tipo de multa, algum tipo de carência para ser liquidado. Ele não trouxe. Então a gente não sabe, né, se ele vai conseguir liquidar. Porque esse fundo já está muito próximo de fazer emissão, certamente daqui a pouco ele faz. E aí, cara, 200 milhões não é nada para ele emitir, ele consegue passar a régua nessa dívida. Então fica essa questão. Aqui o fluxo de amortização do CRI, ó, como é que vai ser amortizado, não são valores vultosos, são valores que o HGBS consegue emitir de certa forma bem tranquilo. Se a gente pensar, ó, 3, 10, 11, então estamos falando de 22 milhões, 30, 38, 48, 57 até 2027. Então, assim, não é muita coisa. É relativamente baixo o fluxo de amortização. O fluxo ele fica mais pesado mais lá pro final. Mas seria interessante ele conseguir fazer uma emissão e liquidar um pouco sobre isso. Aí ele comenta, né?
pipeline e tal, principais projetos e tudo mais, aumenta a participação do Jardim Sul, que é um ativo bom, de fato é um shopping muito bom, a compra foi assim, o shopping pelo valor e tudo mais foi ótimo. Aí ele comenta da revitalização do Parque Dom Pedro, que ele está realizando, e a do West Plaza. Aí ele comenta, né, que a dívida vai ficar abaixo de 10% do PE, de fato a dívida vai ficar baixa, não é uma alavancagem muito elevada. O grande ponto que deixou algumas pessoas chateadas foram que esse fundo não tinha alavancagem, era o único fundo de shopping que não tinha nenhum tipo de alavancagem, não era um problema. E agora a alavancagem, não que ela seja um problema, mas ela é algo que a gente tem que considerar na análise. Então foi um ponto aí que o pessoal levantou. Os números, os indicadores, cara, não tem nem o que falar, os indicadores são muito bons. Esse ativo ele é bem melhor do que o portfólio total do HGBS, conforme a gente consegue ver aqui. Então, assim, ok, né? Muito bom. Aí ele comenta a evolução do resultado do rendimento. E ele tem uma projeção de ter aí um lucro das operações, que são essas amortizações, ganhando aí 9 centavinhos. Então, legal, né? A gente vê o fundo ganhando aí uma gordurinha, né? Mas eu espero que ele consiga emitir para liquidar essa alavancagem em algum momento. Então ele comenta, né, vários pontos, vai aumentar o resultado recorrente para 45, o que é bom, aumenta a participação no ativo prêmio, o que também é excelente. Mas assim, visto essa operação, né, toda essa questão que a gente comentou e tal, às vezes, minha opinião é que poderia ter sido feito uma incorporação. Eu até preferia. Porque, claro, ele não tinha 100% do fundo, não tinha como ele conseguir votar isso. Ele tinha só 44%, mas era praticamente um voto vencido, né? Não tinha como ele perder, voto vencedor, né? Não tinha como ele perder. Mas ele optou por fazer dessa maneira. Sabe, assim, poderia ser melhor. Foi ruim? Não, foi ótimo. Ele comprou um ativo bom. Mas o que a gente tem que botar em perspectiva, galera, de emissão e tudo, é que esse fundo confirmou esse compromisso, ó. Tem um tempo já, demorou, essa compra demorou a sair, se enrolou muito. E aí você pensa, lá atrás, alguns 6 meses atrás, alguém pensava que ia ter um cenário favorável à emissão? O cenário, hoje, quando eu vejo esse cenário dessa alta do mercado, eu não vejo nada favorável, porque as notícias que saem na mídia aí, o que está sendo conduzido e tal, principalmente, não é nem o tema do vídeo, mas principalmente o que tange Petrobras, cara, eu não consigo entender a animação do mercado. O mercado, para mim, tá dopado, né? Usou algum tipo de droga e está dopado. Mas, paciência, eu pelo menos não imaginava, acho que muitas pessoas não imaginavam, mas é o cenário. Então, hoje, para esse fundo emitir, tá muito próximo. Às vezes, convém ele emitir, e se esses CRIs não tiverem multa, pelo menos uma das duas séries não tiverem multa, que eu imagino que não tenha, alguma, porque geralmente quando o fundo fraciona assim é porque ele quer tirar o fator multa de uma, às vezes pode ser interessante no momento posterior fazer uma emissão, né? Pega aí 500 milhões de reais, separa 100, 200 milhões e passa a régua nesse negócio. Seria interessante. A grande questão da alavancagem, galera, aqui em fundo de shopping principalmente, foi muito boa lá no auge da pandemia. Foi a hora que o HSML comprou 2 ativos alavancados, porque você não tinha liquidez, não tinha de onde você tirar dinheiro e tal, ativos com bons preços, não que esse também não seja, esse aqui foi um preço muito bom, e aí você usou alavancagem. Nesse caso agora da Red, como ela tinha firmado esse compromisso há um tempo, acabou que ela teve que fazer. Mas eu tenho certeza que se ele pudesse esperar, ele esperava e emitia tranquilamente. Mas tá aí. Então, a gente vê, eu espero que eles consigam emitir e liquidar uma dessas duas dívidas, principalmente a do CDI, que a do CDI tá sendo bem detratora do resultado do fundo. Mas a do IPCA, ok, mas a do CDI seria legal. Então, assim, fica aí esse vídeo dessa notícia do HGBS. É um movimento diferente, né? A gente não tá acostumado a não ver a alavancagem do HGBS, mas tá aí, faz parte. Utilizou 100% da alavancagem e tal, utilizou uma carência, então essa questão do CDI, dessa parcela CDI ser detratora do resultado, acaba que ele vai ter uma gordurinha e tal, até para amortização, vai conseguir segurar um pouco mais do caixa, esse caixa vai render, pode ser que compense um pouco a coisa, mas de toda forma eu vejo que a emissão no momento posterior é algo muito necessário para diminuir essa questão toda que a gente comentou, beleza? Então fica aí o vídeo, espero que você gostou. Se gostou, se inscreve aí, se gostou mais ainda, venha ser membro do canal, beleza? Valeu aí, até a próxima, fui!